Você sabia que uma lei feita nos Estados Unidos pode atingir autoridades importantes como empresários, juízes e grandes políticos do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil? Hoje você vai entender o que é a Lei Magnitsky e por que ela foi criada. Fica até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta a tua opinião nesse vídeo após você terminar de assistir e se esse vídeo levou para você algum conhecimento. Tudo começou com um homem chamado Sergei Magnitsky, um advogado russo que denunciou um esquema bilionário envolvendo autoridades do governo russo. Ele foi preso, torturado e morto em custódia em 2009. A repercussão internacional foi gigantesca. Pronto, aí veio a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi aprovada inicialmente nos Estados Unidos em 2012. E o que ela faz, afinal? Ela autoriza o governo americano a aplicar sanções diretas a indivíduos que cometam crimes de corrupção grave ou crimes contra os direitos humanos. Isso inclui congelamento de bens, proibição de entrada no país e bloqueios de transações financeiras em dólar. Ou seja, mesmo que o possível criminoso esteja longe dos Estados Unidos, ele pode sofrer severamente com essas punições. Mas a coisa não parou por aí. A ideia se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, vários países adotam versões da Lei Magnitsky, como, por exemplo, o Canadá, Reino Unido, Austrália e a União Europeia. É o que chamam geralmente de sanções globais Magnitsky, uma ferramenta utilizada contra governos corruptos e autoritários. E aí você deve estar me perguntando o que o Brasil tem a ver com isso. Vou te explicar. Por que essa lei está sendo tão comentada no Brasil? Recentemente, parlamentares sugeriram que a Lei Magnitsky fosse implementada em um brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, com a acusação de violação dos direitos fundamentais e dos direitos humanos aqui no Brasil. E enquanto a gente estava gravando esse vídeo, acabou acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes teve a Lei Magnitsky aplicada. Se o ministro político ou diplomata for atingido pela Lei Magnitsky, ele pode ter a censura de alguns aplicativos ou plataformas americanas, como por exemplo Uber, Spotify, Google, aplicativos da Meta, Microsoft, a própria Apple, Visa, Mastercard, a Med, PayPal, bancos internacionais ou com ligação nos Estados Unidos. E alguns aplicativos que têm a sua produção nos Estados Unidos que estão na Apple Store ou na Play Store, por exemplo. Alexandre de Moraes, o ministro que foi atingido pela Lei Magnitsky, também não vai poder fazer compras em aplicativos internacionais e nem fazer transações de compras em sites internacionais, ou até mesmo de moeda como o dólar, por exemplo. E querendo ou não, o indivíduo que é atingido pela Lei Magnitsky, ele fica mal visto em qualquer lugar do mundo, tanto para transações internacionais com outros países, ou para qualquer relação diplomática ou de direitos humanos em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Claro, há controvérsias. Alguns dizem que os Estados Unidos usam essa lei para fazer pressão política em seus opositores, como instrumento de pressão política internacional, e que pode ser aplicada de forma seletiva dependendo do período da história. Outros a veem como uma defesa de liberdade e da justiça a nível global. Fato é, quando ela é aplicada, o mundo presta atenção. Você ainda está duvidando do que pode acontecer? Veja alguns exemplos. Carrie Lam, ex-governadora de Hong Kong, foi sancionada em 2020 por inibir e reprimir protestos em Hong Kong. Militares de Myanmar foram punidos por tentativa de golpe com a Lei Magnitsky. Chefes de Estado africano tiveram suas contas bloqueadas por genocídio e censura. O Brasil corre sério risco de estar numa espécie de blacklist do governo americano devido às últimas falas e acontecimentos de diplomatas e políticos e autoridades brasileiras. E o principal, vão mostrar que o STF e autoridades brasileiras não estão acima do escrutínio internacional do planeta. A Lei Magnitsky é clara, independente se você concorda ou não. Quem oprime, censura ou retalha, com certeza vai pagar um preço. Se o sistema de democracia do país fecha os olhos, o sistema internacional tem que abrir os seus. Agora eu te pergunto, você acha que autoridades brasileiras, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, devem ser
atingidos pela Lei Magnitsky? Essa é uma ação legítima ou uma tentativa de censura internacional? Qual é a sua opinião? Resumindo, em 2009, Sergei Magnitsky, um advogado e auditor, denunciou um mega esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Segundo informações, mais de 230 milhões de dólares teriam sido desviados nesse esquema. Então é isso, pessoal. Essas são as devidas informações sobre a Lei Magnitsky e as pessoas que foram atingidas e quais são as suas principais punições. Então, se você acredita que foi um vídeo interessante para você, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e deixa também aqui nos comentários o que você acha. É merecido o ministro Alexandre de Moraes ser punido com a Lei Magnitsky? Você acredita que exista outra autoridade brasileira que deveria ser punida também com a Lei Magnitsky? Deixa aqui no comentário. É isso, pessoal. Valeu!